Shalom a todos e a todas. Hoje eu vou apresentar para vocês uma temática que particularmente eu tenho tido assim, uma curiosidade muito grande, que é sobre os ciganos e a relação da cultura dos ciganos com os judeus. Eu, na verdade, pessoa que nasceu no Brasil e mora em Israel há 40 anos, assim, nunca tive contato com cigano. Pessoalmente, conheço os ciganos, aquelas pessoas que vendem mercadoria na rua, trabalham no circo, muitas vezes pessoas que pedem esmolas, né, lê a mão, uma coisa assim que é muito longe da minha realidade cultural. E eu aqui em Belmonte, que já convivo já há mais de 6 anos, pela primeira vez eu comecei a conviver com ciganos. E tenho aprendido bastante com isso e resolvi escrever e também relatar para vocês um pouco sobre os ciganos. Só que o que é muito curioso, né, nessas caminhadas que a gente faz, nesses encontros, que a gente conhece pessoas, seres humanos, a gente tem muitas surpresas, né? Então, primeiro assim, antes de falar sobre essa relação que a gente tem de ciganos e judeus, é importante, né, a gente quebrar um pouco o que nós todos temos, né, muitas vezes preconceitos com o povo cigano e entender que os ciganos, eles são um povo milenar. Eles são um povo que como os judeus, eles estão na história já há milhares de anos e assim que se acredita, né, que a origem dele vieram da Índia e eles foram trazidos provavelmente na Europa no século XIV pelos tártaros com o objetivo de prestar serviços, principalmente de trabalho como artesãos, que são excelentes artesãos, a todo império, os lugares foram conquistados pelos tártaros e, a partir disso, eles espalharam pelo mundo. Mas o que é muito curioso, assim, né, da história dos ciganos, é que com esses encontros e a gente conversa com as pessoas, principalmente com os anciões e com as ancianas, e tive uma vez uma surpresa, né? Uma vida cheia de surpresa. Uma das ciganas que ando conversando, minha curiosidade, saber como é que eles vivem, qual a história deles, e começo a ouvir coisas assim que eu vejo que é muito, muito parecido com o judaísmo. Mas a senhora cigana, está aqui em Belmonte, fala: seu Jaime, porque o senhor está surpreso com as coisas que eu conto para o senhor, que são muitas parecidas com vocês, judeus. Nós somos descendentes das 10 tribos perdidas de Israel. Caiu um pouco para trás e, logicamente, curiosidade, a gente vai realmente pesquisar e ver como que a gente não sabe nada, a gente acha que tem muito conhecimento. E realmente fui pesquisar para tentar entender, assim, com essa curiosidade que tem muitos e muitos valores dos ciganos iguais aos judeus, mas essa afirmação que eles são descendentes das tribos de Israel. E achei realmente que existe um setor da comunidade cigana no mundo que realmente acredita que eles são descendentes das tribos de Israel. E até eles têm, uma coisa que é muito curiosa, eles têm uma ONG, um fórum, que chama-se Fórum Mundial dos Ciganos, que está concentrado isso na França, que se chama Fórum do Judeu Cigane. Inclusive, eles fizeram, em 2017, fizeram um encontro em Israel, em Jerusalém, junto com historiadores e rabinos, para realmente tentar investigar e entender esse conceito. E até eu descobri assim, que existe um livro, né, de mais ou menos 500 páginas, que se chama Os Ciganos e as Tribos Perdidas do Povo de Israel, na qual, nesse livro,
procura contentar, né, da forma que eles entendem, né, confirmar essa relação. E uma das coisas assim que muito interessante, que inclusive eu ouvi dessa senhora, né, que é que a base, né, do que eles falam dessa afirmação é que está escrito, né, no livro de Ezequiel, que na Torá, que fala de uma forma explícita: espalhei-os entre os gentios e eles vaguearão pelas terras. Né? Os ciganos pegam essa passagem, que espalhei-os entre os gentios e eles vaguearão pelas terras, como uma prova, da visão deles, logicamente, uma prova concreta, que eles são uma prova viva dessa profecia. Né? E outra coisa assim, que é muito, muito interessante, né, que a gente tem que, nós judeus, né, e as pessoas que estão me ouvindo, que não são judeus, ter uma consciência assim, um pouco maior do que, pelo menos eu não tinha essa consciência, por isso que estou gravando esse vídeo, é que o povo cigano e o povo judeu têm muitas coisas em comuns, também ligado a questão do estigma, os preconceitos, as perseguições, o antissemitismo. É muito parecido, né? Inclusive, algumas grandes desgraças que aconteceram na história dos judeus e ciganos estavam juntos. Uma é a Inquisição. Os ciganos também, como os judeus, foram expulsos da Espanha e foram forçados a adotar o cristianismo. E aqueles que, logicamente, lutaram contra isso foram queimados na fogueira. Tá? E a outra coisa muito mais recente é que, no plano final da besta nazista, de exterminar os judeus da face da terra, os ciganos foram incluídos e foram também levados aos campos de extermínio e passaram o Holocausto. Outra coisa que é muito, muito parecida dos ciganos com os judeus é a questão da sua mobilidade social, né, e também a forma criativa que, dos lugares que eles vivem, eles, apesar de eles, diferentes dos judeus, eles adotam as religiões nos lugares que eles vivem, quer dizer, lugar de muçulmanos, eles se tornam muçulmanos, lugar de cristãos, eles se tornam cristãos, mas o que é incrível é que jamais eles procuram, né, manter a sua cultura e tradição e tenta guardar isso com tudo que for possível para sobreviver a sua identidade cultural. Outra coisa assim, que é muito também interessante entre ciganos e judeus é o estilo de vida, né? O estilo da questão da continuidade, de sobrevivência, que um cigano, geralmente eles casam com próprios ciganos, é óbvio que, como judeus, muitos também casam fora da sua comunidade, mas o conceito é casar dentro da comunidade para prevalecer a cultura e a tradição. E outro costumes que, pelo menos eles dizem, né, que no passado eles haviam muito mais mitzvot, parecida com a dos judeus, obviamente foram perdendo pelo tempo, mas ainda mantém algumas, e uma das que é muito forte na cultura cigana, que a gente encontra isso de uma forma muito clara na estrutura judaica nos tempos bíblicos, no período do Talmud, que é o Sinédrio, logicamente o conselho dos sábios, dos anciões, que tem na verdade, é o grupo principal, que ele, como fosse um tribunal, onde decide todas as questões e da vida comunitária. Isso é muito forte no cigano, inclusive eles têm um termo que chama de Cris, que é o conselho dos sábios. E a outra coisa é que os ciganos também têm assim, uma forte relação com as pessoas que morrem, né? E o que é curioso, que no falecimento de um querido, né, eles têm assim, a mesma prática judaica do luto de 7 dias, né, de
sentar no chão, e a obrigação de amigos e parentes ir consolar o enlutado, né? E muitos, inclusive, eu ouvi dizer que em alguns casos até rasgam as roupas. E a outra curiosidade também é essa questão da temática da impureza, que quando uma pessoa morre em casa, e lá levam todos os pertences do morto para fora da casa e limpam a casa, o mesmo conceito judaico, né, de um lugar que um morto está lá, um lugar fica sendo impuro, e a casa é muito, muito bem lavada. Eles também têm um conceito também debaixo da prática de alimentos que são impuros e alimentos que são permitidos. E o que assim, eu quero dizer assim, que uma coisa que eu escutei muito e também pesquisei agora e li, né? Esse grupo que fala dessa relação entre os ciganos e as 10 tribos de Israel, não vem com aquele conceito que querem se converter para migrar, morar em Israel, não tem realmente esse conceito, ele não vem desse conceito, né, e ao contrário, eles querem um reconhecimento, né? Esse grupo tem um reconhecimento, eles sentem, na verdade, um orgulho de ter as raízes judaicas e saber de sua proximidade com o povo judeu. E o que é também interessante, né, que pelo menos é assim que eles contam, que aqueles que negam essa afirmação, né, que não é todo cigano que tem esse conceito, muitos aqueles que acreditam que sim, que essa afirmação, eles falam assim, eles não afirmam isso publicamente porque eles têm medo de que, logicamente, você é cigano e você relacionar-se com parte das 10 tribos perdidas dos judeus, o sofrimento vai ser e a perseguição pode ser mais ainda no futuro. Então as pessoas tentam, né, separar isso de uma forma clara e falar, não, isso não existe, isso é uma história inventada. Então, eu, na verdade, assim, eu não sei se há uma verdade histórica nessa crença dos ciganos serem descendentes do povo judeu. Lógico, isso é uma coisa muito difícil de provar, mas eu deixo aqui já marcado, né, registrado, esse tipo de histórias, né, porque contactos humanos com pessoas do dia a dia, que às vezes me acontece aqui em Belmonte, em Portugal, é muito interessante e me emociona essas histórias, e por isso eu estou compartilhando com vocês. Para terminar, eu quero contar algo assim pessoal que me aconteceu com essa senhora que eu acabei de falar para vocês, que eu tinha um contato muito bom, e o nome dela era Dona Carolina. A gente sempre conversava e, logicamente, eu ouvia muito da forma que ela contava sobre o costume, a cultura dos ciganos e as coisas comuns entre os judeus. E algo que me passou foi que a última vez que eu encontrei com ela, na verdade eu estava indo em direção a um outro lugar, ela me abordou e ela me falou a seguinte frase: Senhor Jaime, eu quero falar com o senhor. Eu falei, sim, pois não, Dona Carolina. Ela falou, sabe, eu gosto muito do senhor e tenho um pedido a fazer. Eu falei, Dona Carolina, qual pedido a senhora quer me fazer? Ela falou assim para mim, olha, o dia que eu morrer, eu quero que você faça o possível, tudo possível para comprar a minha casa, que eu gosto muito da minha casa. Olha, mas senhora, por que a senhora falando isso, Dona Carolina? Não, sabe, eu sei que você vai cuidar da minha casa. E eu sei que se você cuidar da minha casa, a minha memória dessa casa será guardada. Eu fiquei assim meio constrangido, né, para a pessoa fazer esse tipo de pedido, né. E, logicamente, a minha reação, eu falei, mas eu espero que a senhora viva muitos e muitos, muitos anos, esse é meu desejo. Ela, logicamente, né, sorriu e falou, seu Jaime, lógico, eu quero viver muitos anos. Mas eu quero que, se um dia, quando isso acontecer, eu gostaria que você pudesse consagrar esse meu pedido. Eu sorri, né, dei um abraço nela e segui lá o meu caminho. Eu voltei para Israel e quando voltei, depois de alguns meses em Belmonte, eu tive a triste notícia
que Dona Carolina faleceu. E como é que é a vida, né? Eu cumpri a profecia dela. Eu comprei a casa dela e eu acho que isso é uma benção, esse momento, né, que me aconteceu. E vou sim, vou fazer essa casa muito, muito bonita. E sim, vou colocar uma placa na entrada da porta dessa casa, em nome da Dona Carolina, e que vai contar um pouco para as pessoas que passam na rua, algo muito importante que tem que ser lembrado sobre a história do povo cigano e essa relação que muitos acreditam que tem com o povo judeu. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até breve.